Na primavera de 1908, um jovem jornalista de 25 anos bateu à porta do homem mais rico do mundo. Andrew Carnegie havia construído um império do aço que valia mais de 300 bilhões de dólares em valores atuais. Mas naquele dia, ele fez algo que mudaria a história para sempre. Olhou nos olhos daquele rapaz magro e disse: "Existe um princípio que os profetas bíblicos conheciam, que eu uso há décadas, mas que nunca foi sistematizado. Se você dedicar 20 anos da sua vida estudando isso, eu lhe darei as chaves de todos os meus contatos." Esse jovem era Napoleon Hill, e durante 2 décadas ele entrevistou mais de 500 milionários da época, descobrindo um padrão perturbador. Todos eles, sem exceção, aplicavam inconscientemente o mesmo princípio que José usou para salvar o Egito da fome, que Salomão utilizou para tornar Israel a nação mais próspera da antiguidade e que Davi empregou para transformar uma tribo de pastores em um reino que durou 1000 anos. O mais chocante é que este princípio não tem absolutamente nada a ver com trabalhar mais horas, ter mais diplomas ou conhecer pessoas influentes. Na verdade, Hill descobriu que muitos milionários eram homens comuns, alguns até mesmo com pouca educação formal. A diferença estava em algo tão simples que, quando você descobrir, vai se perguntar como isso passou despercebido por tanto tempo. Mas aqui está o problema. Nos últimos 100 anos, este conhecimento foi deliberadamente obscurecido. As mesmas forças que mantêm as pessoas presas em ciclos de escassez fizeram questão de transformar este princípio antigo em algo místico, inalcançável. Elas querem que você acredite que prosperidade é questão de sorte ou privilégio. Napoleon Hill não era apenas um escritor motivacional, era um homem obcecado pela verdade, alguém que enxergou além das superfícies brilhantes do sucesso para descobrir seus mecanismos mais profundos. Quando Carnegie lhe deu acesso aos círculos mais exclusivos da América, Hill fez uma descoberta que o deixou perplexo. Os princípios que esses homens usavam para gerar riqueza eram exatamente os mesmos que ele havia estudado nas escrituras durante sua juventude rigorosa no interior da Virgínia. A diferença é que esses magnatas aplicavam esses princípios de forma inconsciente, enquanto os profetas bíblicos os utilizavam de maneira deliberada e sistemática. Hill percebeu que havia uma ponte perdida entre a sabedoria ancestral e a prosperidade moderna e dedicou sua vida a reconstruir essa ponte. Como está escrito em Provérbios 27:14, como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Hill descobriu que a prosperidade não nasce do esforço solitário, mas de um princípio de multiplicação que funciona quando mentes se conectam com um propósito específico. Ele chamou isso de mente coletiva, mas os profetas já conheciam isso há milênios. O que você precisa entender é que Hill não estava inventando nada novo. Ele estava redescobrindo verdades que haviam sido enterradas sob camadas de tradição religiosa mal interpretada e materialismo superficial. Durante séculos, essas verdades foram guardadas em mosteiros, ensinadas apenas a poucos escolhidos ou simplesmente esquecidas pela humanidade comum. Mas agora chegou sua vez de ter acesso a esse conhecimento. E tudo começa quando você entende que a prosperidade não é um acidente, não é uma recompensa por bom comportamento e definitivamente não é privilégio de alguns poucos sortudos. É o resultado natural de aplicar corretamente leis universais que sempre estiveram disponíveis para qualquer pessoa disposta a compreendê-las e praticá-las. A pergunta é: você está pronto para ver a realidade como ela realmente é? Pare um momento e olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que trabalham mais de 8 horas por dia, que se esforçam genuinamente, que são honestas e dedicadas, mas que mesmo assim vivem contando centavos no final do mês?
Quantos sonhos você viu morrerem nas mãos de pessoas inteligentes e trabalhadoras que simplesmente não conseguem quebrar as barreiras invisíveis que separam a escassez da abundância? Existe uma epidemia silenciosa devastando nossa geração. A crença de que prosperidade financeira é moralmente questionável, que dinheiro corrompe a alma, que pessoas de bem devem se contentar com pouco. Essa mentalidade é como um vírus que infecta a mente e destrói qualquer possibilidade de crescimento real. É a diferença entre viver e apenas sobreviver. Você sente esse peso? Essa sensação de que está correndo em uma esteira, gastando energia, mas permanecendo no mesmo lugar? Essa frustração de ver outros prosperarem enquanto seus próprios esforços parecem evaporar como água no deserto? Não é coincidência, não é azar. É o resultado de tentar jogar um jogo sem conhecer suas regras fundamentais. Como está escrito em Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. A destruição financeira que assola milhões de famílias não acontece por falta de caráter ou por preguiça. Acontece por ignorância dos princípios que governam a criação de riqueza. É como tentar navegar sem bússola em mar tempestuoso. Hill descobriu que existe uma diferença fundamental entre esforço e esforço direcionado, entre trabalho e trabalho inteligente, entre ação e ação estratégica. Os profetas entendiam isso intuitivamente. Eles sabiam que existem leis espirituais que, quando aplicadas corretamente, produzem resultados materiais tangíveis. O problema é que a maioria das pessoas está tentando colher trigo plantando espinhos, esperando que a intensidade do trabalho compense a inadequação do método. Mas as leis universais não fazem exceções baseadas em boa intenção ou esforço heróico. Elas respondem apenas à aplicação correta de princípios corretos. Deixe-me contar a história de James, um carpinteiro que conheci há alguns anos. Ele trabalhava 12 horas por dia, 6 dias por semana, construindo casas por outras pessoas. Suas mãos eram calejadas, suas costas doíam constantemente, mas no final do mês, mal conseguia pagar as contas básicas. James estava preso no que Napoleon Hill chamou de consciência de escassez, a crença de que o trabalho árduo por si só deveria garantir prosperidade. Um dia, James descobriu que um de seus clientes, um empresário que não sabia nem segurar um martelo corretamente, ganhava em uma semana o que ele ganhava em um ano inteiro. A revolta inicial de James logo se transformou em curiosidade. Como isso era possível? Qual era a diferença real entre eles? A resposta veio quando James parou de focar apenas nas próprias mãos e começou a usar a cabeça de forma diferente. Em vez de apenas construir casas, ele começou a pensar em como poderia construir um sistema que construísse casas. Em vez de vender apenas seu tempo, começou a vender soluções. Em 6 meses, James havia formado uma equipe de 5 carpinteiros. Em 2 anos, sua empresa construía 50 casas por ano. O que mudou? James continuava sendo a mesma pessoa, com as mesmas habilidades técnicas. A diferença foi que ele descobriu o que Hill chamou de princípio da multiplicação. A capacidade de fazer seu esforço trabalhar através de outros esforços, de fazer seu tempo produzir resultados, mesmo quando você não está fisicamente presente. Esta não é uma história sobre sorte ou oportunidade única. É sobre uma mudança fundamental de perspectiva, que qualquer pessoa pode fazer. James aplicou, sem saber, o mesmo princípio que Neemias usou para reconstruir os muros em Jerusalém em 52 dias. Um projeto que deveria levar anos. Neemias não construiu os muros sozinho. Ele organizou o trabalho de milhares de pessoas de forma que cada esforço individual se multiplicasse através de outros. A pergunta que deve estar martelando em sua cabeça agora é: como você pode aplicar esse mesmo princípio na sua situação atual? O segredo que Napoleon Hill descobriu e que os profetas bíblicos dominavam instintivamente tem um nome específico: o princípio da mente coletiva. Mas não se deixe enganar pela simplicidade do termo. Por trás dessa expressão está o mecanismo mais poderoso de criação de riqueza que já existiu na face da Terra.
A mente coletiva funciona quando duas ou mais pessoas se unem em harmonia perfeita para atingir um objetivo específico. Quando isso acontece, surge algo que Hill chamou de terceira mente, uma inteligência superior que emerge da união das inteligências individuais. Essa terceira mente tem acesso a recursos, ideias e oportunidades que nenhuma das mentes isoladas conseguiria alcançar sozinha. Você já experimentou isso sem perceber? Sabe aqueles momentos em que você está conversando com alguém sobre um problema e de repente surge uma solução que nenhum de vocês havia pensado antes? Ou quando um grupo de pessoas está discutindo um projeto e aparece uma ideia brilhante que parece ter vindo do nada? Isso é a mente coletiva em ação. Os profetas entendiam isso profundamente. Quando Moisés precisou organizar mais de 2 milhões de pessoas no deserto, ele não tentou liderar sozinho. Seguiu o conselho de seu sogro Jetro e criou um sistema de liderança distribuída, grupos de 10, de 50, de 100 e de 1000 pessoas. Cada líder era responsável por coordenar os esforços do seu grupo, criando uma rede de mentes coletivas que funcionavam em harmonia para atingir o objetivo comum de chegar à Terra Prometida. Salomão aplicou o mesmo princípio quando construiu o templo. Ele não foi pessoalmente cortar pedras ou carpir madeira. Ele coordenou o trabalho de 150 mil operários de forma que cada esforço individual contribuísse para o resultado final. O templo foi construído em 7 anos, um tempo impressionantemente curto para uma obra daquele porte, porque Salomão entendeu que a soma coordenada de esforços produz resultados exponenciais, não apenas aditivos. Este é o segredo que separa os prósperos dos pobres. A capacidade de fazer o próprio esforço se multiplicar através dos esforços de outras pessoas. Mas aqui está onde a maioria das pessoas falha miseravelmente. Elas confundem mente coletiva com simplesmente trabalhar em grupo ou ter funcionários. Napoleon Hill foi muito claro sobre isso. Não é qualquer reunião de pessoas que cria uma mente coletiva. Existem condições específicas que precisam ser atendidas. E quando essas condições não são respeitadas, o grupo se torna menos eficiente do que os indivíduos trabalhando sozinhos. A primeira condição é a harmonia perfeita. Isso significa que todas as pessoas envolvidas devem estar genuinamente alinhadas com o objetivo comum, sem agendas ocultas, sem competição interna destrutiva, sem ego inflado tentando se destacar às custas dos outros. Quando existe desarmonia, em vez de multiplicação, você tem subtração. A energia do grupo é desperdiçada em conflitos internos, em vez de ser direcionada para o resultado desejado. A segunda condição é definição clara de propósito. Não basta dizer, queremos ganhar dinheiro ou vamos ter sucesso. O objetivo precisa ser específico, mensurável, com prazo definido. Precisa ser algo que mobiliza a imaginação e a energia de todos os participantes. Metas vagas geram esforços vagos e resultados medíocres. A terceira condição é coordenação ativa. Alguém precisa funcionar como um maestro da orquestra, garantindo que todos os esforços individuais estejam sincronizados para produzir a sinfonia desejada. Sem coordenação, você tem cacofonia em vez de música, conflito em vez de cooperação, desperdício em vez de eficiência. Hill descobriu que quando essas 3 condições são atendidas simultaneamente, algo quase mágico acontece. O grupo passa a ter acesso coletivo a conhecimentos, insights e oportunidades que nenhum dos participantes conseguiria acessar individualmente. É como se a mente coletiva fosse uma antena mais potente, capaz de captar sinais que ficam invisíveis para mentes isoladas. Os grandes empreendedores da história sempre souberam disso instintivamente. Henry Ford não inventou o automóvel, mas criou a mente coletiva que revolucionou a produção de automóveis. Andrew Carnegie não minerava ferro pessoalmente, mas coordenou milhares de pessoas para criar o maior império siderúrgico da história. Você está começando a ver onde quero chegar? A história mais impressionante de mente coletiva na Bíblia é a de Daniel na corte de Nabucodonosor. Quando o rei teve um sonho perturbador e exigiu que seus conselheiros não apenas interpretassem o sonho, mas também adivinhassem qual havia sido o sonho, todos os sábios da Babilônia se declararam incapazes. A punição seria morte para todos eles, incluindo Daniel e seus 3 amigos. O que Daniel fez nesse momento de crise revela o poder da mente coletiva em sua forma mais pura.
Em vez de tentar resolver o problema sozinho, ele imediatamente reuniu Ananias, Misael e Azarias. Juntos, eles se focaram em um objetivo específico: receber revelação divina sobre o sonho do rei. Havia harmonia perfeita entre eles, propósito claro e coordenação ativa da parte de Daniel. O resultado foi extraordinário. Como está escrito em Daniel 2:19, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Mas observe que a revelação veio para Daniel apenas depois que ele formou a mente coletiva com seus amigos. Quando tentamos resolver grandes desafios sozinhos, limitamos nossa capacidade de receber insights e soluções. Quando nos unimos harmoniosamente com outros em torno de um propósito comum, expandimos exponencialmente nossa capacidade de acessar sabedoria superior. Napoleon Hill descobriu que os maiores milionários de sua época aplicavam exatamente o mesmo princípio, mesmo sem conhecer a história de Daniel. Thomas Edison, por exemplo, nunca trabalhava sozinho em suas invenções. Ele criou o que chamou de Muckers, um grupo seleto de inventores que trabalhavam em harmonia para resolver problemas técnicos complexos. Quando um membro do grupo ficava empacado em uma questão, apresentava o problema para os outros, e quase sempre surgia uma solução que nenhum deles havia imaginado individualmente. Andrew Carnegie formou uma mente coletiva, com cerca de 50 homens que coordenavam diferentes aspectos de seu império empresarial. Cada um era especialista em sua área, mas todos trabalhavam em harmonia perfeita para atingir os objetivos comuns da empresa. Carnegie dizia que sua fortuna foi construída não por sua inteligência individual, mas pela inteligência coletiva da sua equipe. A pergunta crucial é: com quem você está formando sua mente coletiva? Ou ainda está tentando conquistar prosperidade sozinho? Existe um aspecto da mente coletiva que Napoleon Hill descobriu, mas que poucos compreendem completamente. Ela não se limita apenas às pessoas fisicamente presentes. Hill descobriu que você pode formar uma mente coletiva com mentores invisíveis, pessoas que admira, vivas ou mortas, que podem funcionar como conselheiros em sua jornada rumo à prosperidade. Toda noite, durante décadas, Hill se reunia mentalmente com 9 homens que ele considerava os maiores gênios da história: Ralph Waldo Emerson, Thomas Paine, Napoleão Bonaparte, Henry Ford, Andrew Carnegie, Charles Darwin e Abraham Lincoln. Ele criou reuniões imaginárias onde apresentava seus problemas e desafios para esse conselho de mentores invisíveis e, consistentemente, recebia insights e soluções que transformaram sua vida e carreira. Isso pode parecer fantasia, mas os resultados falam por si só. Hill se tornou conselheiro de presidentes, influenciou milhões de pessoas através de seus livros e desenvolveu princípios de sucesso que continuam transformando vidas há um século. A técnica funcionava porque criava o que a neurociência moderna chama de conexões sinápticas expandidas. Sua mente passou a acessar padrões de pensamento e conhecimentos que estavam além de suas limitações individuais. Josué aplicou uma versão desse mesmo princípio quando precisou liderar Israel na conquista da Terra Prometida. Constantemente ele consultava o que Moisés faria em cada situação, mantendo viva na mente a sabedoria de seu mentor, mesmo depois da morte de Moisés. Como resultado, Josué conduziu uma das campanhas militares mais bem-sucedidas da história antiga. Salomão fez algo parecido quando pediu sabedoria a Deus para governar Israel. Ele reconheceu que precisava de uma inteligência superior à sua própria para tomar decisões que afetariam milhões de pessoas. Como está escrito em 1 Reis 3:12, «Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti se levantará outro como tu». A questão é, quais mentores você está consultando em sua jornada rumo à prosperidade? Sua mente coletiva inclui apenas pessoas ao seu redor, ou você está acessando a sabedoria dos grandes prosperadores da história? Agora você tem nas mãos o mesmo segredo que transformou pastores em reis, que permitiu a Napoleon Hill influenciar presidentes, que criou os maiores impérios empresariais da história. O princípio da mente coletiva não é teoria abstrata, é uma ferramenta prática, que você pode começar a aplicar hoje mesmo. O segredo dos profetas para multiplicar finanças nunca foi realmente um segredo.
Sempre esteve disponível para qualquer pessoa disposta a abandonar o orgulho da autossuficiência e abraçar o poder da união harmoniosa. Napoleão Hill apenas deu nome científico ao que homens sábios praticavam há milênios. Daniel salvou sua vida e a de seus amigos através da mente coletiva. Josué conquistou uma terra através da sabedoria coletiva com seus mentores invisíveis. Salomão construiu um reino próspero, coordenando esforços de milhares de pessoas. Carnegie, Edison, Ford, todos aplicaram o mesmo princípio. Agora é sua vez. Você pode continuar lutando sozinho, dependendo apenas de suas forças limitadas, ou pode multiplicar exponencialmente sua capacidade de prosperar, formando mentes coletivas estratégicas. A escolha é sua, mas lembre-se, as leis universais não fazem exceções. Elas recompensam quem as aplica corretamente e ignoram quem as despreza. Como está escrito em Eclesiastes 4:12, e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Sua prosperidade será proporcional à sua capacidade de transformar esforços isolados em sinfonias coordenadas. O conhecimento sem ação é apenas entretenimento. A ação sem conhecimento é apenas desperdício de energia. Mas conhecimento aplicado com ação coordenada através de mente coletiva, isso é o segredo que separará você da multidão que permanece na escassez. Que Deus abençoe você.